Eita.
Não consigo desligar a câmera. Sônia. Bom dia, graça e paz. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta semana de oração, que seja uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de vitória nas nossas vidas. Eu quero deixar um versículo que está no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos nos aquietar, vamos nos preparar o nosso coração, preparar a nossa alma para receber as promessas de Deus na nossa vida. Existem promessas que foram determinadas pelo Senhor para a nossa vida. Que nós possamos, através da boca do pastor João Paulo, nós possamos receber essas promessas, que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações, tocar em nossas vidas, tocar na nossa alma, sabendo, nos mostrando, nos dando vitória, nos ensinando que há promessas que estão guardadas no coração de Deus para cada um de nós que aqui estamos. Então, que você possa receber, que você possa, nesse momento, abrir os seus ouvidos espirituais, abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem para essa semana, para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Eu quero, desde já, abençoar a vida de cada um de vocês. Agora, pastor João Paulo, seja bem-vindo, a palavra está com o senhor, que Deus possa usá-lo poderosamente e que a mão poderosa do Senhor esteja abençoando o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz seja com todos. Mais uma semana na presença de Deus. Essa semana nós vamos estar orando por promessas. E eu gostaria de deixar uma breve reflexão para nós aqui. Deus, ele prometeu à nação de Israel uma terra que ia emanar leite e mel, a nova Canaã. Só que quando Deus promete essa bênção para o povo, seria uma viagem de 4 dias para que o povo conquistasse aquilo que Deus prometeu. Só que o povo, ele começa a murmurar. E a Bíblia diz que uma viagem de 4 dias se torna 40 anos. Motiva a murmuração. O povo reclama. A Bíblia diz que enquanto eles estavam atravessando o deserto, eles dizem que no Egito havia cebola, que no Egito havia lugar onde poderia enterrar os seus mortos. Então eles tiram os olhos da promessa e eles continuam olhando para o passado e julgando a promessa em relação ao que eles estavam vivendo na escravidão no passado. E a Bíblia diz que quando os espias vão olhar a terra de Canaã, a Bíblia diz que 10 deles se viam como gafanhotos. Apenas Josué e Caleb se via grande para conquistar a terra. Então deixa eu falar alguns pontos sobre promessas importantes para nós aqui. O primeiro ponto é: nunca olhe para trás. Se você teve um encontro real e verdadeiro com Deus, esquece aquilo que você viveu, o passado, a vida no mundo, a vida antes de Cristo.
Esquece. Nunca compare o que você foi com aquilo que Deus quer fazer de você, aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te direcionar. Tem muitas pessoas que têm promessa de Deus, mas não consegue ser curada do seu passado, não consegue ser liberta do seu passado, não consegue abrir mão de coisas que aconteceu lá no passado, fica ainda escravo e refém. E se eu me tornar escravo do passado, eu não vou conseguir compreender a profundidade da promessa de Deus na minha vida. O segundo ponto aqui é a murmuração. Sabe? Toda promessa passa pelo tempo de Deus e não o nosso tempo. Existem níveis na minha vida e na sua vida que nós temos que enfrentar, passar para receber a promessa. Então, tem muitas pessoas que acham que Deus está tardando, tem muitas pessoas que acham que Deus está atrasado, tem muitas pessoas que acabam desistindo da promessa por causa do tempo. Sabe? Não deixe o tempo bagunçar a sua cabeça, não deixe o tempo fazer você desistir das promessas de Deus, não deixe o tempo fazer você abrir mão daquilo que Deus te prometeu. Entenda que não importa o tempo, continue firme naquilo que Deus te prometeu e esteja preparado para aquilo que Deus te prometeu. E por último aqui, que eu também acho importante, é a maneira como você vai ver aquilo que Deus te prometeu. Porque quando Deus promete para o povo a terra, Deus ele não fala que na terra havia gigantes, Deus não fala que para conquistar a terra ia ter que guerrear por ela. Deus simplesmente prometeu a terra e estava direcionando o povo. Mas o Deus que prometeu a terra era o Deus que já tinha tudo preparado para a conquista. Mas quando os espias olham o problema que tem em cima da promessa, a luta que tem que enfrentar, a batalha que tem que enfrentar, eles abrem mão da promessa, eles se veem pequeno demais, eles se veem como gafanhotos, alguém que não tem capacidade de viver ou conquistar a promessa de Deus. Então entenda bem, viver promessa de Deus vai requerer de nós, às vezes, uma visão bem ampla de quem é Deus na nossa vida, o tamanho que Deus é na nossa vida. Sabe, eu não posso achar que a promessa vai vir de mão beijada, que a promessa vai vir de uma maneira fácil. Não, promessa tem que lutar por ela, tem que batalhar por ela, tem que acreditar. E se você se vê pequeno, se você se vê menor que o inimigo, infelizmente a promessa ela tarda. Então, que você entenda, a promessa de Deus ela está de pé. Eu não posso murmurar, eu não posso ser escravo do passado e eu não posso me ver menor, mas menor do que aquilo que possa impedir as promessas de Deus. Eu tenho que encarar de frente, amém? Então deixa essa reflexão, eu quero orar para que Deus cumpra as promessas dele na vida de vocês, na minha vida, na vida da igreja. E entenda, existe coisa que vai vir muito rápido, existe coisa que precisa do processo. Só que nunca se esqueça, o desejo de Deus é cumprir a promessa dele em nossas vidas, amém? Então hoje eu gostaria que você orasse pelas promessas que Deus tem para a sua vida, orasse para que Deus liberasse mais promessas sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, e que você não perdesse o foco, que você acreditasse e ativasse a sua fé para o cumprimento dessas promessas. Existem promessas no campo espiritual e existem promessas no campo terreno. Então, que você lute pelas promessas espirituais de Deus na sua vida e que você lute pelas promessas terrenas que Deus também prometeu para a sua vida, amém? Quando Deus fala assim, ó, vou te levar a uma terra prometida que emana leite e mel, uma visão terrena, algo que o povo ia degustar da terra. Mas quando eles veem o gigante e Deus fala assim, não, nós vamos abater o gigante, é espiritual, é com Deus. Então, existem promessas
no campo terreno, que já está tudo preparado. O que Deus tem para você já está tudo preparado. Você precisa só conquistar, correr em direção. Mas para conquistar o terreno, eu tenho que me envolver com o espiritual. Eu tenho que entender que o inimigo não quer que eu conquiste aquilo que Deus liberou para mim. Por isso, eu preciso estar em Deus, sem murmurar, sem ser escravo do passado e com uma visão ampla daquilo que Deus me prometeu. Então, quero orar pela tua vida para que Deus libere as promessas dele sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós damos início a mais uma campanha de oração, Pai. E o que nós queremos orar, apresentar ao Senhor, é as promessas. Nós gostaríamos de falar com o Senhor essa semana, Pai, sobre as promessas que o Senhor tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre o nosso ministério, Pai, sobre o trabalho, Deus. Pai, nessa madrugada eu quero orar, Deus, para que os seus filhos possam vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar hoje para que o nosso coração não se torne refém, escravo das coisas que se passaram, Deus. Pai, eu quero orar hoje para que o nosso coração libere, Pai, todas as mazelas do passado, Deus, tudo o que aconteceu, Pai, antes de Cristo, Pai, na nossa vida, que gerou algo em nós, algo em nosso coração, insegurança, medo, traumas, dores, Pai, que atrapalha a gente de viver e caminhar em direção à promessa do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu peço cura hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus, se tem alguém que é inseguro, se tem alguém, Pai, que tem feridas na alma, Deus, se tem pessoas, Pai, que não conseguem liberar, perdoar a mágoa, o trauma, Pai, o ressentimento, se tem pessoas, Pai, que ainda está escrava, refém das coisas que ficaram para trás, Deus, eu te peço, libera os teus filhos hoje, Pai, que possamos entender que em Cristo são feitas novas todas as coisas, Pai. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Pai. Então, que o Senhor libere um novo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Existe algo novo do Senhor sobre o nosso casamento, Pai. Existem promessas do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Existem promessas do Senhor sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida espiritual, Pai. E Deus, existe da parte do Senhor, Pai, bênçãos que nós ainda não temos as dimensões dessa bênção, Pai. Sabemos que é muito grande porque servimos um Deus grande, Pai. Então eu te peço, Pai, que o passado, Deus, não venha atrapalhar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço hoje, Pai, que o passado, Deus, não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço hoje, Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, Deus, guarda a nossa história, Pai, em relação ao passado, Deus, que possamos estar seguros, Deus, para viver a tua promessa, Pai, que possamos estar sarados para viver a tua promessa, Pai, que possamos estar curados, Deus, para participar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então hoje nós profetizamos sobre nós a cura da alma, da mente, Pai, a cura das emoções, Pai. Nós profetizamos sobre nós, Deus, Pai, que todas as pendências do passado, Pai, são curadas e transformadas hoje, Pai. Nós profetizamos sobre a nossa vida, Pai, a libertação do passado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós hoje, Pai, liberamos sobre nós, Deus, esse novo tempo do Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar hoje, Deus, para que o Senhor toque os nossos lábios, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu quero orar hoje para que haja uma mudança de mente, Pai, uma mudança de informação, Pai, na nossa mente, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, livra-nos da murmuração, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Pai, de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa promessa, para que possa, Deus, adiar as promessas que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, toca os nossos olhos, Pai, se faz presente, Pai, no percurso até a nossa promessa, Deus, Pai, que a gente não venha se perder, Pai, que a gente não venha reclamar do salário, Deus, que a gente não venha reclamar do trabalho, Pai, que a gente não venha reclamar da esposa, do marido, dos filhos, que a gente não venha reclamar da igreja, da liderança, Pai, que a gente não venha reclamar do Senhor, Deus, não, mas que a gente tenha um coração do Senhor, que possamos ser curados, Pai, que possamos entender que nós estamos no centro da Tua vontade, Pai, no centro do Teu querer, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração não compare o nosso presente, o nosso futuro com as coisas que ficaram para trás, Deus. Em nome de Jesus, Pai, liberta a mente do Teu filho, liberta a mente da Tua filha, Deus. Muda as palavras do interior do coração, Pai. Muda os decretos espirituais, Pai, sobre a nossa vida, Deus. Pai, se há palavras de murmuração que impedem as nossas bênçãos, quebra elas no mundo espiritual, Pai. Se há reclamações, Pai, feitas por nós, Deus, que afetou no mundo espiritual as promessas do Senhor em nossa vida, Pai, quebra isso no mundo espiritual. Hoje nós estamos declarando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, que somos curados, Deus. Hoje nós estamos declarando, Pai, que nós estamos, Pai, presentes diante do Senhor com o coração aberto para viver coisas extraordinárias, Pai. Hoje nós estamos declarando, Pai, não importa o deserto, não importa a tempestade, não importa o momento, Deus, nós sabemos que o Senhor está presente em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida, e ninguém pode impedir a promessa de Deus sobre nós. Por isso, Pai, coloca um cântico nos nossos lábios, Deus. Por isso, Pai, coloca a adoração verdadeira, genuína, Pai, em nossos lábios, Pai, que a nossa voz seja uma voz de adoração, que possamos nos levantar hoje, Pai, e adorar o Senhor, que possamos liberar palavras do céu sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, libera a cura hoje da alma, libera a cura do corpo hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, libera o teu filho, a tua filha para viver coisas extraordinárias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, libera, Pai. Libera aquilo que o Senhor tem. A tua palavra diz que o Senhor mandava maná, Pai, pão diário para os teus filhos todos os dias, até o cumprimento da promessa, Pai. Então que não venha faltar nada, que todos os dias possamos experimentar um milagre, até chegarmos à nossa terra prometida, para que todo dia possamos experimentar a providência de Deus, Pai, em nome de Jesus, que possamos entender esse cuidado da parte do Senhor, que possamos entender, Pai, esse milagre da parte do Senhor, que possamos andar de fé em fé, de glória em glória, Pai, que a cada passo, Deus, que a cada momento nós possamos agradecer ao Senhor, Pai, que possamos profetizar um melhor, Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, direcione o seu filho hoje em direção à promessa. Revela a promessa ao coração dos teus filhos, Pai. Assim como a nuvem guiava o povo, Deus, a tua presença guiava o povo, Pai. Eu te peço hoje, Pai, guie as nossas vidas, guie o nosso coração, guie a nossa mente até a promessa, Pai, que possamos ver a tua direção, o apontamento do céu na terra, que possamos ver, Pai, a direção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Pai. Deus, assim como o Senhor ia como uma coluna de fogo à noite para proteger, Pai, a nação de Israel, Pai. Eia, Pai, dá sinais para a família, dá sinais para a igreja, para os seus filhos, que o Senhor está presente, que o Senhor está protegendo, Pai, os seus filhos em direção à promessa, que há cuidado do Senhor, Pai, que há resposta do Senhor, Deus, que há zelo do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai. Espírito de Deus, meu amigo Espírito Santo,
Não deixe a gente ficar com medo do inimigo, Pai. Não deixe a gente ficar com medo dos gigantes que tentam atrapalhar a nossa conquista, Deus. Pai, o Senhor conhece cada coração que está participando dessa oração, Pai. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem em cada vida. O Senhor sabe das promessas que o Senhor tem para cada ministério, para a igreja de Palmas, para a igreja de Cuiabá, para a igreja de Vera, Pai. Gigante nenhum pode impedir as promessas do Senhor para as nossas vidas, Pai. Para as famílias de Palmas, Deus da igreja, a família da cruz, gigante nenhum pode impedir, Pai. Para a família da cruz de Cuiabá, gigante nenhum pode impedir as promessas do Senhor. Para a IBN Vera, gigante nenhum pode amedrontar, impedir as promessas do Senhor, Pai. Deus, que a mesma unção que estava sobre Caleb e Josué recaia sobre nós, que o mesmo despertar do Espírito Santo que estava sobre eles, Pai, venha sobre nós. Eles não viram o gigante, eles viram aquilo que a terra estava produzindo, Pai. Eles estavam olhando para a promessa, Deus. Eles estavam admirando a promessa, Pai. Deus, que os nossos olhos não estejam na luta, que os nossos olhos não estejam no gigante, que os nossos olhos não estejam, Pai, no tamanho da dificuldade, Deus, no tamanho da dor, mas que os nossos olhos estejam naquilo que Deus, Pai, está trazendo para nós, que possamos olhar o fruto da promessa, Pai, que possamos olhar nessa manhã, Pai, a resposta daquilo que temos orado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço hoje, Pai, cumpra as promessas do Senhor sobre a nossa vida, Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, tira os gigantes do nosso caminho. Eu quero profetizar hoje, Pai, que todo gigante que se levanta contra a vida dos teus filhos vai tombar essa semana, Pai. Essa semana o gigante vai cair, tudo aquilo que se levanta contra a promessa, Pai, vai sucumbir. Eu quero orar, Pai, que todas as cadeias serão quebradas, Pai. Tudo que atrapalha a promessa, Deus, no mundo espiritual, todo levante do inimigo contra as promessas de Deus na nossa vida, Pai. Eu quero liberar essa palavra, vão cair por terra, Pai. Todo espírito de engano, todo tipo de demônio, Pai, todo tipo de maldade do inferno que tenta, toda perseguição de Satanás contra a tua igreja, contra a vida dos teus filhos, Pai, vai cair por terra hoje, Pai, porque a promessa vem do Senhor que fez os céus e a terra, Pai, porque a promessa, Deus, vem do Senhor que zela pelas suas palavras, que zela pelo seu povo, Pai, porque a promessa vem no tempo do Senhor, Pai. Então hoje, Pai, acalma o coração. Se tem alguém angustiado, agoniado, se tem alguém, Pai, que está vivendo dias difíceis, Pai, se tem alguém inquieto porque está preocupado, Pai, por causa do gigante que apareceu no meio do caminho, Pai. Eia, Deus, eu te peço hoje, acalma. O pastor Beto começou, Pai, essa semana liberando, Pai, uma quietude sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Aquieta o nosso coração, Pai. Aquieta a nossa alma hoje, Deus, para que possamos ver, Pai, o cumprimento da sua promessa, Pai. Eia, Deus, revista o teu povo de poder nessa madrugada. Levanta os seus guerreiros de oração, Pai. Levanta os seus guerreiros de oração, Deus. Levanta os seus guerreiros de oração, Pai. Oh, meu amigo Espírito Santo, levanta os guerreiros de oração, as suas guerreiras de oração. Levante aqueles, Pai, que vão se posicionar. Levante aqueles que vão declarar as bênçãos do Senhor. Levante o marido dessa manhã, Pai, que vai lutar pelas promessas. Levanta o casal que vai lutar pelas promessas. Levanta as mães que vão lutar pelos filhos, pelas promessas, Pai. Levanta os líderes, Deus, que vão lutar pelas promessas do Senhor sobre a igreja, Pai. Muda realidades espirituais, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, algo sobrenatural acontecendo nessa
semana, Pai. Em nome de Jesus, movimenta os céus em relação às suas igrejas, em relação aos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Pai. Em nome de Jesus, que toda palavra do inferno, Pai, que tenta ferir, abater, que tenta contra os teus filhos, Pai. Deus, seja quebrado agora. Espírito Santo, eu te peço hoje, meu amigo, começa a liberar cura agora. Em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender a dor no corpo agora. Eu quero repreender todo o caroço no corpo agora. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda a opressão na mente, no coração, Pai. Eu quero repreender todo o demônio que tem colocado desânimo na vida, Deus. Eu quero repreender hoje todo o demônio que tenta tirar a força, a alegria, a paz do meio da casa, da família, Pai. Eu quero repreender agora. Eu quero repreender agora toda voz que não é a tua voz contra a promessa do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero repreender todo levante do inimigo, Pai, que intenta contra a tua igreja, contra o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a cilada do inimigo, toda a armadilha do inimigo, Pai. Toda palavra do inimigo que cai por terra, todo espírito de confusão, de contenda, de intriga, Pai, contra a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Tudo que tenta amedrontar-nos, Espírito Santo, que cai por terra hoje. Ei, Deus, vem com calmaria. Vem com calmaria nessa semana. Venha com calmaria nessa semana. Em nome de Jesus eu te peço hoje, vem com calmaria, que um tempo de paz venha sobre as igrejas, sobre as famílias. Abençoe a vida do pastor Beto, abençoe a pastora Márcia, sua família, sua liderança, as suas ovelhas. Cumpra a promessa que o Senhor tem na vida dele, tudo que o Senhor prometeu para ele, para a pastora Márcia, na vida dos filhos, Pai, na vida das ovelhas, Pai. Que venha se cumprir, Deus, que venha se cumprir, que nenhuma palavra do Senhor se perca no ministério do teu filho, mas que tudo se cumpra, que nenhuma palavra do Senhor sobre as ovelhas se perca no meio do caminho, mas que tudo se cumpra, que o diabo não venha tocar nas promessas que o Senhor tem na vida do casal, Pai, na vida do casal, Deus. Pai, eu oro pelo pastor Del, pela pastora Rose, pelas crianças. Eu te peço, Pai, cumpra toda a promessa do Senhor no ministério dos teus filhos, Pai. Cumpra toda a palavra do Senhor sobre a vida das ovelhas, sobre a vida de Palmas, Pai. Em nome de Jesus, que o tempo do Senhor se alinhe com o tempo dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Pai, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelas ovelhas, Pai, que o Senhor concedeu a nós. Eu te peço, Pai, traga, Pai, a existência, os teus milagres sobre a nossa vida, que o baraque de Deus seja manifesto em nós, que o Senhor possa trazer à existência o nosso milagre, a nossa resposta, Pai, que possamos andar pelos olhos da fé, Pai, que seja ativado em nós, Pai, o desejo de viver as promessas do Senhor em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro hoje, Deus, por unidade. Eu oro hoje, Pai, por uma só voz. Eu oro hoje, Pai, para que as suas igrejas tenham um só coração, uma só mente, Pai. Eu oro hoje, Pai, para que o cabeça, Cristo, libere sobre o corpo, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Eu oro hoje, Pai, para que o Senhor prospere o caminho dos teus filhos, Pai, para que o Senhor alargue, ó Pai, as tendas dos teus filhos, Pai. Eu oro hoje por um crescimento da igreja, Pai. Eu oro hoje, Pai, por uma conquista. Entrega na vida da igreja aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Entrega na vida do povo da igreja aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Levanta homens, mulheres no meio da igreja para abençoar o corpo de Cristo, Pai. A casa do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro o dia de hoje abençoado, Pai. Eu declaro essa semana, uma semana de paz, de vida, de alegria, de promessa, que seus filhos venham testemunhar o resultado da oração, Pai, o resultado das lágrimas,
Que essa semana seja semana de testemunho daquilo que chegou, Pai. Eu profetizo transferência de riquezas, Pai. A tua palavra diz que o Senhor tirou do Egito e colocou nas mãos de Israel. Então eu quero terminar essa oração, Pai, profetizando, Pai, que haverá uma transferência de riquezas essa semana, Pai. O Senhor vai tirar do ímpio e vai colocar na conta do justo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a promover o teu povo, Pai. Começa a transferir aquilo que o inimigo tentou roubar da vida dos teus filhos para eles, Pai. Que possamos viver esse tempo do Senhor em nossa vida, Pai. Um tempo de cuidado do Senhor sobre nós, Pai. É o que eu te peço hoje, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus, esconda-nos no teu coração, Pai. Esconda-nos no teu coração. É o que eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Deus. Amém e amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus alinhe o teu coração com os céus hoje e creia nas promessas de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, eu passo a palavra para o pastor Beto, que vai estar dirigindo o encerramento. Amém, amém. Glória a Deus pela vida do pastor João Paulo, do lar dele, da família dele. Glória a Deus pela vida de cada família que está conosco hoje, de cada um dos filhos e filhas do Senhor Jesus que estamos juntos hoje. Glória a Deus pela família da Cruz de Palma. Glória a Deus pela IBN de Vera, pela IBN de Sorriso. Glória a Deus pela família da Cruz de Cuiabá. Glória a Deus por alguma outra igreja que possa estar conosco hoje. Que o seu dia seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de prosperidade. E se você abriu os seus ouvidos espirituais, se você abriu o seu coração, você recebeu as promessas de Deus, a promessa de Deus para o seu dia hoje. Que seu dia seja cheio de vitória, cheio de bênção, cheio de paz e cheio de alegria. E amanhã nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser, para que a bênção de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através da nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo da pastora Márcia para todos vocês, e que o nome do Senhor seja exaltado nesse dia através das nossas vidas. É o meu desejo, é o nosso desejo, e que a bênção do Senhor esteja abundante no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Pastor João Paulo, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. 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 Glória a Deus, amém. 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 Então, tchau. Tchau, tchau.